Nós vamos ler alguns versículos, faremos a explicação e vamos aplicar segundo a vontade de Deus. Você vai abrir em 1 Samuel, capítulo 13. Será o primeiro texto lido por nós. Capítulo 13, versículo 14, localize aí. Irmão, eu prego ensinando, ensino pregando, então tenha paciência comigo. A gente vai ler alguns versículos, tá bom? Mas ao final vai dar tudo certo. O importante é compreender a vontade de Deus para nós nesta noite. Diz assim, ó: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Agora vai lá em 1 Samuel capítulo 16, e esse texto clássico aqui, que é o verso 1, versículo 1, que diz assim: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Palavra de Deus. E quantos podem dizer amém? Tome o seu assento. Se você puder, não feche a sua Bíblia, ouça, aperfeiçoe, melhore, compartilhe com alguém em algum momento da sua vida aquilo que Deus vai falar conosco. Queridos, todos nós que estamos aqui sabemos que dentro da natureza de Deus, Ele possui algumas características que são peculiares a Ele, ou seja, que pertence somente a Deus, que coloca Deus como um ser único, um ser distinto de tudo aquilo que Ele criou. E dentre essas muitas características ou atributos, existe uma que nós denominamos como a independência, ou seja, Deus é independente de tudo aquilo que Ele criou. Ele não depende de nada, Ele existe por si mesmo, Ele é autoexistente, e nada do que Ele criou torna Ele refém desta criação. O texto de Atos diz que Deus não depende de nada que é feito pela mão dos homens, ou que seja feito pelos homens. Mas dentro dessa independência de Deus, Deus Ele deu a honra, Deus Ele deu privilégio ao homem. Quando eu falo homem, não há gênero aqui, ao ser humano, de permitir que este ser humano faça parte dos seus planos, dos seus projetos. Por mais que Deus não dependa dos homens, Ele dá essa honra para nós. Ele nos dá esse privilégio de sermos cooperadores de algum plano, de algum projeto estabelecido por Deus. E a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, ela vai citar diversos nomes de homens, mulheres, jovens, até crianças, que receberam de Deus esse privilégio, receberam de Deus a honra de fazerem parte de algum projeto divino. No Antigo Testamento, Deus confirmava essa escolha, Deus confirmava esta honra dada a alguém por meio do óleo da unção. Na curiosidade, vocês leiam Êxodo, a partir do capítulo 24, quando Deus ordena a Moisés que faça um azeite. E este azeite seria um azeite especial, conhecido como o azeite da unção. E por meio desta unção, deste azeite, Deus marcaria pessoas as quais Ele levantaria para um propósito.
É por isso que no Antigo Testamento nós encontramos diversas vezes algum profeta deitando óleo sobre a cabeça de alguém, seja essa pessoa para ser um sacerdote, seja essa pessoa para ser um rei, seja essa pessoa para exercer um ministério de profeta. Sobre a cabeça dela deitava-se este óleo, como o óleo da unção, e isso era feito publicamente, e todos aqueles que testemunhavam este ritual entendiam que a partir daquele momento aquela pessoa se tornava alguém escolhida por Deus. Já no Novo Testamento, a Bíblia não instrui a deitar o óleo. Isso não é a prática nossa, isso é uma prática judaica. Mas Deus muda o método, mas não deixou de ungir os seus escolhidos. Ele não usa no Novo Testamento o método do óleo, do deitar o óleo, mas ele continua ungindo. Eu vou repetir, ele continua ungindo, ele continua ungindo. Quem pode dar glória por isso? E isso nós tomamos como base o que João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2. No capítulo 2, no versículo 27. A primeira carta escrita por João, capítulo 2, versículo 27. Eu vou chegar lá, eu vou devagarinho, mas eu chego. 1 João, capítulo 2, versículo 27. Olha o que o texto bíblico, olha o que a palavra de Deus, ela diz, olha o que a Bíblia diz: e a unção que vocês receberam dele. Ele está se referindo a quem? A todos aqueles que estão em Cristo Jesus, a todos aqueles que estão ligados ao Filho de Deus. E João, inspirado por Deus, ele está dizendo: e a unção que vocês receberam dele. Dele quem? De Jesus. A unção que vocês receberam de Jesus fica em vós. Então percebe, eu vou repetir novamente, que Deus não deixou de ungir. Ele continua ungindo homens. Ele só muda o método, mas a unção, ela permanece a mesma. E eu tenho uma certeza nesta noite, com convicção bíblica, com convicção nesta palavra, e não é produto de uma filosofia, de um pensamento ou de uma autorrevelação, é pela Bíblia que eu estou diante de pessoas que têm esta unção, que receberam esta unção de Jesus, pessoas que são ungidas por Jesus. E a marca desta unção hoje não é o óleo, mas é a presença do Santo Espírito que está em nós. Quem tem a certeza que o Espírito está aí? Eu não tenho certeza apenas que Ele está aqui entre nós, mas eu tenho uma certeza que Ele está em nós. É o que João escreve: a unção que vocês receberam, ela fica em vocês, ela está em vocês. Ele se refere ao Espírito de Deus que é nos dado. Essa marca do Espírito que o próprio Deus, Ele dá a homens, Ele dá a mulheres, confirmando que a partir desse momento que estes tais recebem esta unção, eles passam a ser introduzidos num plano, em um projeto que é de Deus. E o texto que nós lemos, e vocês são inteligentes, vocês são bíblicos, nesse contexto Deus precisa levantar alguém. Há uma necessidade de alguém que governe o povo de Deus.
há uma necessidade de alguém que lidere o povo de Deus, porque aquele que liderava, que era Saul, Deus havia rejeitado. Lembra que nós acabamos de ler no capítulo 13, versículo 14, Deus falando com o profeta. Na sua curiosidade, leia o 10 e o 11 do texto referido aqui, que Deus vai rejeitar a Saul. Deus vai tirar o trono de Saul. Agora Deus não pode deixar esse trono vazio, porque Ele necessita de colocar alguém nesse projeto para governar o seu povo. E quando Deus fala a Samuel, no versículo 13 e 14 que nós lemos, Ele diz assim, Saul, Deus me falou que o teu reino não subsistirá, porque Deus já tem buscado, Deus já encontrou alguém segundo o seu coração, e Deus já ordenou que esse seja chefe, seja rei e governe o seu povo. E aí no segundo texto que nós lemos, Deus dá ordem a que igreja? A Samuel, para que Samuel viesse até ele, enchesse o vaso dele de azeite, porque Deus estava enviando o profeta até a casa de Jessé, porque dentro da casa de Jessé estava o homem segundo o coração de Deus. Vocês conhecem a história, e esse homem segundo o coração de Deus é Davi. Todo o processo, e o texto vai dizer que quando Samuel chega, tem toda aquela história, a gente vai trabalhar esse pensamento bíblico, mas ao final de tudo, Davi recebe o óleo da unção sobre ele, e esta unção que Davi recebeu, ela revela pelo menos 3 coisas para nós. Quantas coisas ela revela? 3 verdades, que embora seja um texto, uma narrativa bíblica que aconteceu há milhares de anos atrás, mas são verdades que podem ser aplicadas aqui hoje. E a primeira verdade é que a unção de Deus nunca foi para quem quis. A unção de Deus nunca será para quem quer, mas sempre será para quem Ele escolheu que recebesse. Não é o querer, é ser escolhido. Não é o querer, é segundo a vontade e o coração de Deus. E eu vou desconstruir aqui um mito de uma má interpretação desse texto, um homem segundo o coração de Deus. E as pessoas no erro de interpretação, elas interpretam como se Davi tivesse o mesmo coração que Deus tinha, ou portasse os mesmos sentimentos que Deus possuía. É impossível, exceto Jesus, um homem ter os mesmos sentimentos puros, perfeitos, como Deus possui. Já percebeu, pastor William, que a maioria e o senso comum interpreta que Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele se assemelhava ao coração de Deus.
Nunca que no coração de Deus passaria sentimentos que passou no coração de Davi. Sentimentos pecaminosos, sentimentos imorais, e vocês conhecem a Bíblia. Deus nunca sentiria vontade de assassinar nem para ficar com aquilo que é do outro. Pastor, então eu entendi errado, me ensinaram errado. Então quer dizer que Davi não é o homem segundo o coração de Deus? Não nessa perspectiva que nós fomos ensinados. Mas o que significa então ser um homem segundo o coração de Deus? Está no texto. O povo se cansa do período dos juízes, e eles começam a olhar as nações vizinhas, e o que nasce no coração deles? O desejo de ter quem? De ter quem? De ter quem? Um rei. Eita, povo bom de Bíblia. O desejo de constituir um rei nasceu no coração de Deus ou nasceu no coração dos homens? É fácil demais pregar para vocês, porque vocês são bons demais. Saul é fruto de um desejo do coração de Deus, ou é fruto de um desejo do coração dos homens? Dos homens. E por conta do livre-arbítrio, Deus permite que Saul seja constituído como rei, mas nunca foi segundo o coração de Deus, nunca foi segundo a vontade de Deus. Ele se levanta no cenário da monarquia em Israel pelo desejo dos homens. Ele falha, ele erra. Agora Deus levanta um segundo o coração dos homens, segundo o seu. Então quando o texto diz um homem segundo o coração de Deus, está dizendo um homem que não foi escolhido por homens, mas um homem que foi escolhido no coração de Deus. Dizer que vocês são homens segundo o coração de Deus é afirmar que eu e você não estamos aqui por vontade humana, mas é desejo de Deus que nós estivéssemos aqui nesta noite. Cadê os homens segundo o coração de Deus? Então, se você puder me ajudar, esse companheiro abençoado do seu lado, coloca a mão no ombro dele e diz: foi Deus que te escolheu, você é escolhido de Deus, isso nasceu no coração de Deus. Está na Bíblia, pastor, está tudo na Bíblia. Salmo 100, verso 4, 3 ou 4. Não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor dos Exércitos, como vosso pastor, mas fui eu, diz o Deus de Abraão, que vos escolhi como ovelhas do meu pasto. Que mais? João capítulo 15, versículo 16. Jesus olha e diz: não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor dos Exércitos, mas foi Ele, foi no coração dele que nasceu o desejo de te escolher, de te escolher, de te escolher, de te escolher. Foi no coração dele. Você pode aplaudir a Jesus, você pode aplaudir a Jesus. Só quem é escolhido, levante as suas mãos e aplauda Jesus. A unção de Deus revela que você é um escolhido dele. A unção de Deus revela que você é um escolhido
atraído por Ele. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 versículo 4: ninguém toma esta honra, ninguém toma esta honra para si, senão aqueles a quem Deus escolheu, a quem Deus escolheu. Se fosse por vontade humana, você nunca teria pisado os pés aqui, como eu também nunca deveria, e não poderia, e não queria pisar. Mas repito, nasceu no coração de Deus, nasceu no coração de Deus. Você nem imaginava, mas já estava no coração de Deus. Você cantando aqui, você nem imaginava, mas já estava no coração de Deus. Você pastoreando, você nem imaginava, mas já estava no coração de Deus. Você profetizando, você nem imaginava, mas já estava no coração de Deus. Você servindo a igreja. E aí Jó entra na conversa no capítulo 42, versículo 1, diz: Deus, eu sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus sentimentos, nenhum dos seus pensamentos ao meu respeito poderia ser impedidos. Alguém queria que você não fosse, alguém queria que você não chegasse, alguém queria que você não recebesse, alguém queria que você não avançasse, mas Deus quis, Deus quis, Deus quis, Deus Ele quis. Há uma presença de Deus aqui, oh glória, aleluia, aleluia. É vontade de Deus. Tem aquele cântico, aquela canção que diz assim: se você não concorda, vai reclamar com. Se você não concorda, vai reclamar com. Porque foi Ele que me escolheu, foi Ele que me chamou, foi Ele que te ungiu. Há uma unção de Deus aqui nesta noite, há uma unção do Espírito aqui nesta noite. Oh glória, eu estou falando para pelo menos dois grupos de pessoas aqui: aquelas que foram ungidas e reconhecem a unção de Deus na vida dela, mas existem aquelas que foram ungidas, mas ainda não perceberam que a unção de Deus está sobre você. Para esse segundo grupo, a glória de Deus se manifestará, e você sairá daqui hoje dizendo: eu sou segundo o coração de Deus. Eu tenho uma unção de Deus, eu tenho uma unção de Deus, eu tenho uma unção de Deus. Vamos trabalhar o tema e profetizar para essa pessoa que está do nosso lado. Diga para ela: você é um homem. Se for mulher, diga mulher: você é um homem segundo o coração de Deus. Não, mas fala com convicção: você é um homem segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. Você é uma mulher segundo o coração de Deus. Você é um jovem segundo o coração de Deus. Porque foi Deus que te escolheu. Segundo lugar, essa escolha, esta unção revela que nunca foi pelo que eu sou, mas sempre é pelo que Ele é e a sua soberania. Porque ficou muito claro aqui que ser segundo o coração de Deus não tem nada a ver com carregar os mesmos sentimentos que Deus carrega, mas é ser alguém que está aonde está, porque foi Deus que plantou essa pessoa ali. E essa unção, repito, ela revela que nunca foi pelo que nós somos. Vamos ser sinceros. Caetano cantou aqui, Caetano meu amigo cantou assim, que eu não sei o que o senhor viu,
em mim? Eu respondi ali: nada. Pelo menos em mim. Tem uma meia dúzia comigo aí, que se for sincero, aonde foi que Jesus te encontrou? Qual é a condição que Jesus te encontrou e disse: você é segundo o meu coração? Não vamos nem comentar, né? Mas vamos ser sinceros para nós mesmos, fazendo uma autoanálise e dizendo: naquela condição, daquele jeito que eu estava, embaraçado, enrolado, tribulado, nunca foi pelo que eu sou. O critério da escolha e da unção de Deus nunca é por aquilo que nós somos, porque se fosse por aquilo que nós somos, tem uma meia dúzia, eu me incluo nessa meia dúzia, que nunca receberia esta unção que recebeu e está aqui hoje. Essa escolha de Deus revela, gente, que Deus não pediu o teu currículo para saber quem você era, para te colocar aonde Ele te colocou. Ele não fez uma pesquisa social, e se tivesse feito, nós seríamos reprovados. Porque quando Jessé foi à casa, vocês conhecem a história, eu não vou nem investir tempo aqui. Quando Samuel vai à casa de Jessé, o próprio Samuel se confundiu, sim ou não? Porque passaram todos os filhos que estavam ali dentro da casa. Na cabeça de Samuel, a escolha de Deus seria por aquilo que eles eram. Aí tinha o mais alto, o mais forte, o mais robusto. Não é esse. Se não é esse, aquele ali também tem alguns critérios para ser escolhido, também não é esse. E aí Deus foi mostrando que não é pelo que nós somos, não é pelo currículo que nós apresentamos, nunca será por aquilo que eu sou, mas sempre será por aquilo que Ele pode fazer através da minha vida. E o próprio Samuel ficou tribulado. Peraí, Deus, o Senhor me deu o endereço, porque Deus deu o endereço, casa de Jessé, mas não falou o nome. Você vai na casa do Jessé, mas Deus não revela o nome do filho. Deus não revela quem é que Ele já tinha escolhido segundo o seu coração. A probabilidade seria que fosse qualquer um daqueles que estavam ali, porque eles tinham características de guerreiros, soldados. E aí, repito, o próprio Samuel se confundiu. Espera aí, Deus, eu não errei. O Senhor pediu para eu vir ungir aqui. Não é nenhum desses, eu vou ungir quem? Aí ele decide fazer uma pergunta: acabaram todos os mancebos? Jessé disse: não, existe mais, este é o menor. E menor aqui não tem nada a ver com estatura. Menor, a fala de Jessé aqui, quando se refere a menor, é uma fala pejorativa. Não está falando de uma baixa estatura, mas está falando de uma pessoa insignificante, uma pessoa improvável, e que não tinha nenhuma característica que se enquadrasse na escolha de Samuel, mas se enquadrava na escolha de Deus. E aquela frase: Samuel, Deus não vê como homem, Deus não vê como homem.
Aí Deus diz: ó, fala para todo mundo aí não sentar, manda buscar ele, traga ele. Ninguém nunca imaginaria que fosse Davi. Ninguém nunca imaginaria que Deus iria trazer alguém de trás das ovelhas malhadas. Como também muita gente não acreditou no que Deus poderia fazer na nossa vida. Tem homens e pessoas aqui que ouviram de outros o seu destino é acabar com o nariz entupido de cocaína e uma overdose. O teu destino é um dia tomar um tiro dentro desses bares que você frequenta. Pessoas, e eu prego por conhecimento bíblico, mas eu prego por revelação do Espírito. Pessoas que ouviram de alguém de dentro de casa: você nunca vai ser ninguém, você nunca vai sair disso. Olha o seu irmão, olha a sua irmã, olha o seu primo, e você não vai dar nada. Mas Jesus foi lá onde ninguém tinha coragem de ir, te encontrou. Jesus foi lá aonde o carteiro não chegava porque o local não tinha CEP, aonde nem no mapa geográfico do bairro tinha. Mas Jesus olhou para você naquela escuridão, Jesus olhou para você naquela perdição, Jesus te olhou no meio daquelas trevas e disse: é Ele, é Ele, é ela, não é por ele, não é por ela, mas é por aquilo que eu vou fazer, é por aquilo que a minha unção vai fazer. Você pode agradecer a Jesus, porque Jesus fez na sua vida o que ninguém podia fazer. Jesus te tirou da onde ninguém podia te tirar. O diabo disse: eu vou matar na depressão. O diabo disse: eu vou matar nas drogas, no crime. Jesus disse: não, é escolhido, é escolhida. Vem pra cá, vem pra cá. Vai lá, Espírito Santo. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. Levante a sua mão. Uma é pouca, levante as duas. E como a tua boca vai glorificando, e como a tua boca vai adorando, e como a tua boca vai exaltando, foi o Espírito que te trouxe. A obra quem fez, quem fez. Este é o poder do Evangelho. Aquilo que é improvável aos homens, aquilo que é loucura para os homens, aquilo que é insignificante para os homens, aquilo que é loucura para os sábios, são os que Deus escolheu e ungiu para a glória dele. Ser segundo o coração de Deus, primeiro, é ser alguém escolhido por Deus. Ser segundo o coração de Deus, em segundo lugar, é ser alguém marcado por Deus, não pelo que tem a oferecer e pelo que é, mas por aquilo que Deus pode fazer. Em terceiro lugar, e eu vou concluir, ser um homem segundo o coração de Deus, marcado por esta unção de Deus,
é chegar a lugares que você nunca chegaria se esta unção não tivesse sobre você. É fazer o que você nunca faria se esta unção não estiver sobre você. Engana-se o homem e morre na sua soberba e na sua autossuficiência, se achar que ele faz ou que ele realiza por si mesmo. Mas tudo que nós fazemos dentro do reino é por causa da unção dele. O Espírito de Deus está em nós, sim ou não? E o Espírito não foi dado para eu dar voadora, corta-cana, a unção do Kung Fu. Não. O Espírito Santo foi te dado para você ser revestido. E em segundo lugar, ser adestrado e capacitado para fazer aquilo que na sua naturalidade você não poderia realizar. Davi não poderia matar o gigante se não tivesse a um. Davi não poderia matar o urso e o leão se não tivesse a um. Davi nunca chegaria ao palácio se a unção não o levasse. Porque alguém disse: rei, tem alguém que é diferente e toca diferente. Olha, Deus, Davi falou que ele tocava bem. Davi saiu colocando o cartaz que ele era o tocador, o tangedor. Falou? Quem é que promoveu ele? A um? Porque a unção nos levará a lugares que nós nunca chegaríamos. Se acredita na palavra como a maior profecia que existe? Isso aqui não é profetada não, hein? Isso aqui é profecia. Isso aqui é no que eu estou sentindo não. Isso aqui é o que está escrito. É o que está escrito. O negócio de eu estou sentindo. Depende do que eu estou sentindo, não é o que Deus sente. Mas está escrito. Está escrito. E ela não cai por terra. Você tem fé? Eu vou terminar. Mas eu vou liberar algo profético aqui, bíblico. Levanta a sua mão para receber. Porque a unção de Deus te levará a lugares que você nunca imaginou. E eu não estou me referindo apenas a questões ministeriais. Eu não estou me referindo apenas às questões espirituais. Mas te levará em questões pessoais a lugares que eu e você nunca imaginaríamos chegar. Por que, irmão Adriano? Porque Isaías capítulo 5, capítulo 55, versículo 8 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Prepara, porque a unção vai te fazer caminhar. Vai te fazer caminhar. Caminhos de Deus, caminho de Deus, caminho de Deus, caminhos de Deus. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, fica de pé adorando, fica de pé adorando.
algo profético na vida dessa pessoa que está do teu lado, baseada nesta palavra. Diga assim, Deus vai te levar por caminhos altos. A unção de Deus vai te levar por caminhos altos. A unção. É a unção que vai levar, hein? É a unção que vai levar, hein? Não esqueça que é a unção que está te levando, hein? É a unção que está te levando. Se é a unção que te leva, dê glória a Ele. Se é a unção que te promove, exalte o nome dEle. Se é a unção que te exalta, glorifique a Ele. Diga: foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Posso confessar uma coisa aqui? Alguns irmãos ali do Parque Grajaú do Jardim Eliana conhecem a minha história, estando aqui e antes de estar aqui. Eu nunca imaginava viver o que eu estou vivendo. Nunca. Eu digo à minha esposa: filha, nós estamos no lucro. O que vier a gente só dá glória, porque já estamos no lucro. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei aonde Jesus me encontrou. E tem uma turminha ali que pode testemunhar. Só que um dia eu recebi, numa noite como essa, uma palavra que disse que a unção de Deus poderia me levar a lugares que eu nunca imaginei estar. Que a unção de Deus poderia me fazer realizar coisas que jamais na minha humanidade eu realizaria. É isso que Deus faz por meio da sua unção. Encerro. Davi vai para o palácio, é a unção que leva. Davi mata gigante, é a unção que leva. Davi se torna rei, é a unção que leva. Vamos fechar bonito agora repete, me diga assim: a unção, mais forte, a unção me levará, mas o caráter me sustentará. Aí cutuca a pessoa que está do lado, para não ficar brava só comigo, ficar brava com você. Diga assim: ó, unção sem caráter não sustenta aquilo que Deus te entregou. Porque unção sem caráter de Cristo é algo temporal. É o caráter que sustenta. É o caráter de um homem de Deus. É o caráter de uma mulher de Deus, que não negocia os valores. Pode até cair, como Davi caiu, porque ele não era perfeito e Deus não escolheu ele pelo fato de ser perfeito. Mas quando ele caiu, ele reconheceu o que ele fez, e ele viu que aquilo que ele recebeu de Deus não tinha preço, porque o que tem preço você compra. O que tem preço é casa, o que tem preço é carro, o que tem preço é posições. Isso você pode negociar. Agora Davi sabia que o que ele recebeu tinha valor, e o que tem valor não se compra.
Tem um tal do Simão Mágico que disse: ô Pedro, vende esses dons aí. Aí Pedro disse: aqui não tem preço, rapaz, não tem como negociar isso, aqui tem valor. E no Salmo 51 ele expressa aí dizendo: Senhor, a coroa eu consigo fazer uma maracutaia e comprar ela. O trono eu consigo negociar, fazer uma propina com alguém aí e sentar nele de novo. O cetro eu dou o jeitinho brasileiro e consigo, mas o teu espírito e a tua presença não vende no boteco, não vende na farmácia. A tua presença e o teu espírito e a unção que o Senhor me deu não se negocia. E sabe qual é a oração? Senhor, não retire de mim a tua unção e nem me lance fora do teu espírito. Mas vocês cantaram pedindo o que a Deus? Me deu o coração, me deu o coração reto. Senhor, não retire de mim a tua unção, mas me faz ter caráter. Me dá um coração reto, me dá um coração reto, que honre a minha esposa, que honre os meus filhos, que honre o meu trabalho, que honre a tua obra, que honre o teu nome, que honre os meus pastores. Me dá um caráter que seja maior, que seja maior. Testemunho da minha vida. Vamos repetir? A unção me leva, vai, a unção me leva, mas o caráter me sustenta.